Bom dia, hoje é mais um dia de Transformers. E hoje falaremos sobre um gurizão que teve o seu nome diversas vezes reutilizados por outros personagens, mais do que o nome João em uma escola pública. Eu vi criança de colo, correndo! Então, monte em seu Omni-Man bundudo e vamos ver um pouco sobre o Decepticon Blackout. And though we have vanquished the Decepticon leader, Megatron, his minions remain, waging a secret war against us. O primeiro vislumbre que tivemos de Blackout, como grande parte de outros Transformers, foi nos brinquedos. Ai, que novidade! Especificamente lançado em 1990, esse Blackout era um dos chamados Micromasters Combiners. E o que eram esses Micromasters Combiners? Era simplesmente Transformers que se transformavam em metade de um veículo e que se juntavam depois. Blackout se acoplava junto de Space Shot, onde juntos viravam um avião bombardeiro B1, ou B-1, sei lá, onde Blackout era a parte frontal. E além disso, os dois vieram acompanhados de uma base antiaérea Decepticon, que podia até virar uma estação de batalha, para os dois poderem operar. De background, inicialmente não tinham nada de relevante no quesito de história, tanto que a sua descrição em caixas de brinquedo falavam só algo tipo, eram robôs adaptáveis, e é basicamente só isso. Nossa, que bosta! Apenas um bom tempo mesmo. A dupla ganhou um backgroundzinho, especificamente nas HQs More Than Meets the Eye, em 2003, onde era descrito que Space Shot era um cara mais corajoso e que pensava que Blackout também seguia isso, mas Blackout na verdade era meio covarde. Mas a história de fato sobre esses Micromasters foi em uma história chamada Beast Wars Uprising, que são contos ambientados em uma Cybertron de um futuro alternativo, onde mudaram os gêneros dos hominhos para menininhas. Ai, a lacração no mundo dos games. Isso aí, Homem-Aranha é preto. Aí já lacrou. Então nessa história, eles barra elas viraram irmãs que são da Força de Segurança Micromaster do planeta Cybertron. Como eu falei, reutilização de nomes, e durante a linha de brinquedos de Transformers Generation 2, lá pros anos 90, a Hasbro inseriu o nome Blackout em um Decepticon que virava um jato negro. Só que aqui tá, ele nunca foi lançado. Pois é, só é isso mesmo. Partindo pro próximo! Aqui mais uma reutilização fresquinha, e dessa vez em um Minicon parceiro do Decepticon Demolishor, especificamente em Transformers Armada de 2002, e esse Minicon virava um veículo antiaéreo. O papel de Blackout na série acabou sendo reunidados para ajudar contra o ataque de Unicron. Aqui Blackout finalmente ganhou realmente uma personalidade, sendo um pouco agressivo e constantemente discutindo com seu mestre Demolishor. Poucos anos depois, o Blackout foi lançado na linha de brinquedos de continuação de Armada, de nome Energon, em 2004, e também no Radiograma, em Kiss X Players. Acho que me arrependi de ter dado essa informação. De certa forma até confusa, na mesma série Energon, o nome Blackout foi usado também para um dos drones Terrorcons que também eram conhecidos como Diver Bomb. Durante o final da linha de Transformers Energon, enfim, foi lançado o Blackout, que virava um helicóptero de ataque que a gente adora e conhece. E nessa linha ele fazia parte da linha de destruição que se combinava para virar Bruticus Maximus. Só que infelizmente esse Blackout também não tinha nada de personalidade, servindo mais como uma peça para montar o Bruticus Maximus. E enfim, chegamos na versão que acredito que quase todos nós conhecemos. Em 2007, com o primeiro filme de Transformers live action lançado, Blackout foi o primeiro Transformers a aparecer no filme, com seu modo alternativo sendo um helicóptero MH-53 Pavelaw, eu acho que é isso, e que guardava ou soltava o Decepticon Scorponok. E logo no início do filme, Blackout destroça os militares enquanto busca arquivos secretos. Mas infelizmente acabou morrendo no final do filme. Curiosamente, ele era para ser uma versão do Soundwave, mas conforme mais o filme ia se desenvolvendo, ele acabou virando o Blackout que a gente acabou conhecendo hoje em dia. Aí, caso alguém se pergunte, ué, mas ele apareceu no segundo filme na parte da floresta contra o Optimus. Então, o visual lembra realmente um pouco, na verdade, muito até. Mas aquele lá é outro personagem de nome Grindor, mas não faz muita diferença, já que o Optimus rasgou a cabeça do coitado.
Blackout também apareceria em Transformers Animated. Aqui ele era um ex-soldado que havia destruído vários sentinelas Ômega durante a guerra e que tinha agora virado um membro da equipe Char. Aqui na série ele tinha a habilidade de gerar onda de choque com uma pisada. Shockwave? E com essa habilidade ele podia fazer o quê? Adivinha. Ele podia dar blackout nos aparelhos eletrônicos. Toma esse significado! Meu Deus, que transição magnífica, cara. Essa versão Animated também ganhou um card japonês com uma versão repintada para ser meio que a versão do Animated do Grindor. Imagino que o maior destaque de Blackout foi em Transformers The Game, na campanha dos Decepticons, onde temos aquele início irado no deserto, onde a gente só precisa destruir tudo. E também aparecendo na versão de PSP. Também em alguns jogos mais conhecidos, como Transformers Online, que não ironicamente parece muito irado de jogar. É tipo um Overwatch / Marvel Rivals, só que de Transformers, tá ligado? Ah, ele também apareceu em Forged to Fight. E também não é só de brinquedo e série que vive o homem, né? Blackout também teve algumas aparições em HQs, como por exemplo em Transformers Exodus de 2010 e também em Beast Hunters em 2013. E aqui, Blackout acabou ficando pra trás em Cybertron. E nessa versão ele tinha um pouco de arrependimento de quanto tempo a guerra tinha durado e o que ela fez com seu planeta, mas que ainda continua acreditando na causa Decepticon. E após um terremoto, o Blackout já estava nas últimas, totalmente ferido, preso em escombros, até ser achado pelo Dinobot Slug, que acabou resgatando ele, porém Blackout acabou não aguentando e sucumbindo aos ferimentos. Enfim, por mais seria isso, sabe? É um personagem que não tem tanto destaque, por mais que ele tenha uma fandomzinha assim, e tenha alguns destaques em algumas coisas aqui, mas infelizmente não foi tão utilizado, tirando o fato dos nomes, é claro. Mas enfim, se curtiu, hype o vídeo, deixa o like, peço a sua inscrição, inscreva-se meu nome, inscreva-se por favor, não custa nada, cara, é só clicar um botão, leva 2 segundos, tá ligado, por favor. Mas enfim, vou ficando por aqui, esse é mais um vídeo, adeus!